Queridos, a paz do nosso Deus, louvado seja Deus pela sua vida. Quero, nesse momento, agradecer a cada um de vocês, por mais uma vez estar conectado nesse canal, ouvindo esta mensagem, essa palavra de reflexão. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito nesse canal, que você possa se inscrever, deixar seu like, seu joinha, seu gostei, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos, permitir que o nosso Deus ele possa entrar na sua casa e fazer parte da sua vida, do seu cotidiano, para que a sua vida realmente venha fazer sentido na presença do nosso Deus. Deus ele tem coisas extraordinárias para revelar aos seus filhos. E neste momento eu quero trazer uma palavra de reflexão para a sua vida, que você possa meditar nessa palavra. Eu quero falar hoje de um novo nascimento. E alguém pode perguntar, o que é um novo nascimento? A Bíblia diz que para entrar no céu é preciso nascer de novo. Esse novo nascimento espiritual é morrendo para o pecado e recebendo uma nova vida em Jesus. Isso acontece quando você se arrepende de seus pecados e crer em Jesus como o seu Salvador. O novo nascimento é uma nova oportunidade. Jesus já pagou o preço por todos os pecados e agora você pode viver uma vida diferente, livre do pecado. Com a ajuda de Jesus, nessa nova vida você tem a promessa da vida eterna junto de Deus. É importante que nós somos auxiliados por Jesus Cristo. E é importante que a proposta de Deus para as nossas vidas é que nós vamos sempre estar com o nosso Deus vivendo. E quando a palavra de Deus diz que Ele vai nos livrar realmente de uma vida de pecado, Ele está dizendo que nós não vamos mais viver naquela velha prática, sendo nós escravos e dominados pelo pecado. Mas agora Cristo ele é o Senhor das nossas vidas e a nossa vida é para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. O texto base para a nossa meditação é um texto bastante conhecido, está lá em João, capítulo 3, do versículo 3 a 8, aonde Jesus ele tem um diálogo com um doutor da lei chamado Nicodemos. Nicodemos era um professor da escola sabatina de Israel. Era um homem bastante instruído nos dogmas, nas leis, conhecia muito da religião dos seus dias, mas algo que Jesus pregou perturbou muito Nicodemos. Nicodemos começou a observar Jesus, a mensagem que Jesus pregava, e ele começou a indagar, a criar indagações na sua cabeça acerca de alguns acontecimentos, dos feitos de Jesus. Era diferente de tudo aquilo que ele já tinha visto nos seus dias. E um dia ele vai ter de noite com Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que tu vem da parte de Deus, porque ninguém faz essas coisas se Deus não estiver com ele. Uma coisa que me chama a atenção é que Nicodemos ele observa claramente tudo aquilo que Jesus estava fazendo e ele tira uma conclusão, que ninguém poderia fazer aquelas coisas que Jesus fazia se realmente se Deus não estivesse com ele. Ele sabia que o que Jesus estava fazendo era resultado realmente de uma ação de Deus na vida de Jesus. E eu quero ler com você, para você compreender o processo desse diálogo que Jesus ele desenvolveu com Nicodemos. E diz, em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? Nicodemos já chegou diante de Jesus com algumas indagações, e o diálogo de Jesus com Nicodemos gerou nele crise. Crise por quê? Porque Nicodemos ele entendia que a ordem natural das coisas, a criança nasce, cresce, e envelhece e morre. E agora Jesus ele traz uma proposta que aquilo foi como que
um choque na cabeça de Nicodemos. Jesus, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos, como um homem velho pode nascer de novo? E a primeira coisa que Nicodemos entende, ele mostra a realidade das coisas. Ele diz, como um homem velho como eu entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus ainda complica mais as coisas ainda. Jesus chega para Nicodemos e diz, é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe, renascer? Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aquilo era novo para Nicodemos. Como é que eu posso nascer da água e como é que eu posso nascer do Espírito? Tem outra indagação na cabeça de Nicodemos. Nicodemos não conhecia essa ação do Espírito Santo, esse mover de Deus, do Espírito Santo. Era um homem que conhecia as letras, era um homem que conhecia as leis, era um homem que conhecia cada item da lei. Só para você ter um entendimento, Nicodemos, ele estudou mais de 40 anos e ele conhecia todos os itens da lei decorado. Então, um homem que passa 40 anos lidando com as letras, diante de algo tão simples, aquilo ele não entendia. Mas o que Jesus está falando, Nicodemos, em primeiro lugar, para você entrar no reino de Deus, você precisa se arrepender. Você precisa confessar os seus pecados. E você precisa testemunhar para as pessoas que você nasceu de novo. E como é que isso acontece? O testemunho público é o batismo. O batismo é um testemunho público que você nasceu de novo. Você está declarando para as pessoas que você se arrependeu e que você nasceu de novo. O batismo por imersão, a gente observa que quando a pessoa afunda nas águas, ali é uma simbologia de um sepultamento. E quando você ressurge das águas, é a simbologia de um novo nascimento. Observe que Nicodemos ele não compreendia essas coisas, nascer da água e do Espírito. Então a gente observa que Jesus diz, olha, aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Jesus disse assim, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito. É o Espírito Santo quem guia, é o Espírito Santo quem conduz. É o Espírito Santo agora que rege a vida desta pessoa. Observe que João capítulo 1, versículo 12 e 13, o próprio Jesus fala e João escreve, diz assim, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Observe que a declaração ela é muito contundente, diz, com todos os que receberam, os que creram em seu nome. Os que receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, aqueles que credibilizam essa palavra, aqueles que receberam de bom grado e aceitaram a Jesus Cristo, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus.
Deus o recebem, eles na condição de filhos. Porque o homem sem Deus, ele é visto como criaturas feitas pelas mãos do Criador. Mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele diz assim, olha, se vocês credibilizaram esta mensagem, se vocês credibilizaram o Evangelho, se vocês aceitaram a Jesus Cristo, vocês são recebidos pelo Pai na condição de filhos. Tem algumas versões que dizem na condição de filhos amados. Então, o novo nascimento, ele promove isso em nós. Saímos da condição de pecadores, praticantes, escravos do pecado, e agora nós somos realmente livres em Cristo Jesus. Paulo escrevendo na segunda carta aos Coríntios, falando do novo nascimento. Paulo escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, o verso 17, Paulo diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, tem algumas versões que dizem assim, as coisas velhas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. O que Paulo está dizendo é o seguinte, uma vez que você aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é nova criatura. Ou seja, você tem uma nova mentalidade. O teu pensamento é diferente, a tua mente é nova, as tuas ações, elas são novas, ela é diferente. É por isso que Paulo diz assim, olha, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa, você pensa diferente, você age diferente, você fala diferente, você se comporta diferente. Eu vou dar um exemplo bem clássico. A pessoa que bebia, hoje não bebe mais. A pessoa que fumava, não fuma mais. A pessoa que roubava, não rouba mais. A pessoa que mentia, não mente mais. Isso é o processo do novo nascimento. As coisas velhas se passaram, eu vou simplificar, aquele velho mentiroso, aquele velho beberrão, aquela pessoa que vivia em conflitos e confusões, agora ele não vive mais. Por quê? Porque ele está desfrutando de uma nova realidade de paz. Deus está dando a ele a oportunidade de desfrutar de tudo novo. É por isso que é nova criatura. E o importante de tudo isso, essa nova criatura, ele fala de uma nova mentalidade. É uma mente nova. Se nós mudarmos a nossa mente, nós temos possibilidade de mudar tudo em nós. Mas se não mudar a mente, nós pode até tentar mudar o nosso estereótipo, mas o nosso interior, a nossa mente continua com o mesmo pensamento, com as mesmas ações, com as mesmas atitudes. Então, quando nós mudamos a nossa mente, nós mudamos todo o restante da nossa vida. É por isso que a palavra de Deus, ela vai mostrar que aquele que é nascido de novo, ele vai produzir frutos. Os frutos, Jesus disse que a árvore, ela é identificada pelo fruto. O fruto que identifica a árvore é o que ela está produzindo, que denuncia que tipo de árvore ela é. Então, o novo crente, ele precisa produzir frutos, porque realmente o fruto identifica esse crente, esse cristão em Jesus Cristo. Observe que João, na primeira carta de João, no capítulo 3, o versículo 1, versículo 2, é uma declaração extraordinária.
que a palavra de Deus nos faz. Observa que João ele diz assim: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Você sabe o que é que João está dizendo? João está trazendo algo extraordinário. Primeira coisa que João chama a nossa atenção, que diz assim: amados, como é grande o amor do Pai. Como é grande o amor do Pai. E nos concedeu, o amor que o Pai nos concedeu. O amor do Pai é grande e nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Ele diz, olha, o amor do Pai é grande e ele nos concedeu. Ele nos deu a oportunidade de ser chamados seus filhos. Aí João diz assim, e de fato nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E outra coisa que João revela, que ele diz, por isso o mundo, ele não nos conhece. O que é que João está dizendo? Olha, eu sou filho de Deus, eu sou um cristão, eu faço a vontade de Deus, por isso o mundo não me conhece. Que tipo de mundo João está dizendo? As práticas pecaminosas, o mundanismo, aquilo que me afasta da presença de Deus. Então, por isso o mundo ele não nos conhece. Porque não conheceu, amados, porque ele não o conheceu. Aí João diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. O que é que João está dizendo aqui? Que ainda não somos o que havemos de ser. João está dizendo ainda não somos, ainda não recebemos um corpo glorioso. Mas nós sabemos que quando Cristo se manifestar, quando Cristo vier na sua glória, nós receberemos um corpo semelhante ao dele. Receberemos um corpo glorioso. Por quê? Porque assim como ele é, nós o veremos. Nós somos filhos de Deus, mas ainda estamos em um mundo de pecado. E nós ainda estamos num estado, em um corpo que sofre variações do tempo. Ainda nós envelhecemos, ainda sentimos dores, ainda sofremos a variação do tempo. Hoje você tem 20 anos, amanhã você tem 25, 30, 40, 50 e com o passar dos anos o seu corpo também vai mudando, vai se fragilizando cada vez mais. Mas vão dizer, mas nós ainda não somos o que haveremos de ser. Nós teremos um corpo glorioso. Por que João está dizendo isso? Porque a própria palavra de Deus diz que quando Jesus ele se manifestar, e Paulo ele diz isso lá em Colossenses capítulo 3. Você pode ler a partir do versículo 1, que Paulo vai fazer declarações: se morrermos com Cristo, ressuscitamos com ele, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive sentado à direita de Deus. E ele começa relatando, ele diz, olha, nós sabemos que quando Cristo se manifestar, nós também seremos manifestados com ele em glória.
O que Paulo está dizendo? Olha, que quando Cristo se manifestar, aquilo, Paulo escrevendo aos Coríntios, diz, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então o que Paulo está falando é que aquilo que é corruptível, aquilo que sofre com variação do tempo, ele vai se revestir, ele vai passar por um processo de mudança. O que é corruptível, o que corrompe, o que sofre variações, ele vai se revestir da incorruptibilidade, vai se revestir de algo que não muda mais. Vai receber um corpo glorioso. E o lindo disso é que Paulo diz, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Ou seja, o homem que está sujeito a morrer, o que é mortal, o que morre, ele vai se revestir da imortalidade. O homem vai morrer uma vez, ressuscitando em Cristo, nunca mais ele vai morrer. Porque o homem nasceu para viver eternamente. A nossa alma, ela é eterna. Então, ele diz, o que é mortal se revestirá da imortalidade. E o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E é isso que João está dizendo. Amados, nós ainda não somos o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhante. Semelhante, parecido. Algo que é igual. Semelhante. Cristo ressuscitou num corpo glorioso. E se ele vier na sua glória, nós também ressuscitaremos em um corpo glorioso. Onde é que está escrito isso? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante. Que Paulo vai fazer essa declaração dizendo, o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjos, alaridos, trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, eles vão ressuscitar em um corpo glorioso. Não é mais em matéria, mas em um corpo glorioso. Vamos avante, aonde a palavra de Deus ela vai nos mostrar, em mais um versículo, de Mateus capítulo 18, versículo 1 ao 4, que naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como ela, criança, este é o maior no reino dos céus. É importante que os discípulos, eles perguntaram para Jesus, eles indagaram, quem é o maior no reino dos céus? Quem é o grande lá? Quem é que vai ser maior? E Jesus ele chama uma criança e coloca no seu colo e coloca ela no meio deles e diz que Jesus ele faz uma afirmação, ele assegura que a não ser que vocês se convertam. O que é convenção? É justamente essa mudança de mentalidade. Convenção é mudança de mentalidade. Eu vou simplificar. A menos que vocês não mude a mente de vocês, que vocês se convertam e se torne como uma criança, o que Jesus está falando não é que o cara agora ia ficar, agir como ser igual a uma criança. O que ele está dizendo é que eles, uma vez eles se convertendo, eles não se tornariam pessoas vingativas, se tornariam pessoas presunçosas, pessoas articuladoras, falsas. Ele está dando a característica de uma criança, porque criança não tem maldade. Uma criança ela não arquiteta o mal. Uma criança ela não guarda rancor, mágoa, ódio.
E Jesus disse: olha, se vocês não se converterem, se vocês não mudarem a mente de vocês, se vocês não se tornarem como uma dessas crianças, sem maldade, sem presunção, sem arquitetar o mal para com os outros, se vocês não se converter, vocês não entrarão no reino de Deus. O que é que Jesus está dizendo? Vocês precisam mudar a mentalidade de vocês. Vocês precisam ser diferentes. O crente precisa de mudança, de comportamento, de mente, de posições e de posicionamentos. Não se envolver com aquilo que te afasta da presença de Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é uma necessidade que temos de cada dia sermos moldados e mudados. Porque Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 23, Pedro diz que vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. O que Pedro está dizendo assim, o que transformou vocês não foi algo perecível. A semente que foi plantada no coração de vocês não foi uma semente que perece, mas é uma semente imperecível. Por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e permanente. A palavra de Deus, ela é viva porque ela tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa que credibilizar essa palavra. Então uma semente foi plantada e essa semente ela nasce, cresce e frutifica. Então a gente observa algo especial no aconselhamento de Pedro. Olha o que é que Marcos, capítulo 10, verso 15 diz. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, você nunca vai entrar no reino de Deus. Como eu falei agora há pouco, sem malícia, sem maldade, sem arquitetar o mal, sem ódio, sem vingança, sem articular aquilo que não procede da vontade de Deus. Precisamos buscar em Deus a cada dia algo grandioso e glorioso para a nossa vida, para que nós de fato venhamos receber o Senhor Jesus como Senhor das nossas vidas. Paulo, ele escrevendo aos irmãos da Galácia, e no capítulo 4, eu vou só ler o versículo 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filho. Paulo está dizendo, chegando o tempo determinado por Deus, ele enviou Jesus, nascido de mulher, e ele nasceu debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebesse a adoção de filhos. Jesus passou por todo esse processo, cumpriu tudo aquilo que acerca dele estava escrito, para nos libertar, nos regenerar e nos colocar na condição de filhos, e o Pai, o Deus Todo-Poderoso, na condição de um Pai amoroso, amado e que recebe os seus filhos de bom grado.
quero que essa palavra realmente ela possa cair em uma boa terra e que possa ter surtido em você efeito e possa ter trazido esclarecimentos para a sua vida. Você ainda pode conferir, se você estiver acompanhando com a Bíblia na sua casa, você pode conferir Gálatas capítulo 2, versículo 20. Você também pode conferir Romanos capítulo 6, versículo 11. Você também pode conferir na sua casa aí, para a base do seu estudo, da sua meditação, para a sua pregação até da igreja, Colossenses capítulo 3, versículo 9 a 11. Você também pode encontrar em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 e versículo 3, que Pedro diz que como crianças recém-nascidos, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. É agora que provaram que o Senhor é bom. A criança recém-nascida, a primeira proposta da criança, o que ela procura é realmente o leite materno. O leite materno traz sustância para ela, nutre para o crescimento. A criança passa aí aproximadamente 6 meses sem comer qualquer outro tipo de comida, a não ser o leite. Então isso nutre essa criança, traz sustância para ela. Então Pedro diz que nós temos que anseiar, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual para o crescimento, para a salvação. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus dê entendimento a você e que essa palavra caia em boa terra e você possa crescer na presença do nosso Deus. Amém. Que Deus te abençoe.